contra mim para debater, e eles não têm coragem de me encarar nem de me enfrentar em nenhuma natureza, porque sabem que eu iria atropelá-los com as evidências do Evangelho contra as práticas deles. Então, quem fala de mim por aí praticamente são esses mais jovens que nunca conviveram comigo, porque os que são da minha geração e que conviveram comigo é todo mundo caladinho. Eu digo o que eu quero e eles falam lá do púlpito. Não ouve esse cara, não, porque senão você vai se desviar da fé. Não, na realidade, o cara corre o risco de se converter. Se ele me ouvir de dizer que coisa mais maravilhosa, eu não sabia que era assim, como Jesus é fascinante. E eles não querem, eles querem esse Jesus deformado, torto, envergado, dobrado, desfigurado, feito à imagem e semelhança das projeções góticas deles. É um negócio nojento. Eu tenho uma... desculpa. Não, vai lá, tira a dúvida. Uma dúvida que eu ainda não encontrei a resposta. Qual que é a relação entre os cristãos de extrema-direita com Israel? É a leitura bíblica. Porque Israel, na leitura especialmente do Velho Testamento, o Novo não. Jesus, quando fala em Israel, ele fala sempre de maneira crítica. Você pega Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê a fala de Jesus sobre Israel é crítica e sobre aqueles que matam os que Deus envia. Essa é a ênfase de Jesus. Quando chega uma hora, ele diz, vamos para Jerusalém porque chegou a hora da minha morte. Antes não, mas agora chegou. E importa que eu vá para Jerusalém porque nenhum profeta morre fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, rejeitas, abominas todos aqueles que te foram enviados. Aí você lê a leitura do Velho Testamento, no entanto, é toda, se você lê o Velho Testamento, é toda anti-Israel. Por quê? São os profetas denunciando o povo de Israel, que era um povo idólatra, que depois do cativeiro em Babilônia pararam de cultuar os ídolos de pau, de pedra, de ouro, isso e aquilo, porque até lá eles também cultuavam isso, e passaram a cultuar o templo, passaram a cultuar o livro, a Torá, passaram a cultuar o sacerdotalismo, passaram a cultuar os ritos e os sacrifícios. Eram idólatras piores do que os pagãos. E tem uma repetição recorrente no Velho Testamento, que é de quase todos os profetas dizem isso. Vocês receberam essa terra como promessa e herança. Entraram nessa terra através de Josué, depois dos 40 anos de peregrinação no deserto, após terem ficado 430 anos no exílio no Egito. Vocês entraram nessa terra e fizeram pior do que todos os habitantes que antecederam vocês nesse lugar. Isso não é uma referência, são muitas referências dizendo a mesma coisa. E os profetas, não houve um único profeta que a gente lê na Bíblia que tenha morrido de velho. Israel matava todos eles, como matou, enfim, Jesus. Agora, a ignorância é tão grande que os caras ficam, especialmente de 1947 para cá, porque do ano 70, quando os judeus tentaram fazer uma insurreição contra os romanos e foram atropelados pelo general Tito e Vespasiano e tudo mais, eles foram dispersos. E ficaram dispersos por moto próprio, por vontade própria, até o Holocausto, até o Hitler. Na realidade, foi o Hitler, com a chacina horrorosa, com o genocídio horroroso, com a indescritibilidade do que ele produziu, que acabou promovendo e fortalecendo o chamado movimento sionista, que é um movimento de volta a Sião, de volta à terra de Israel, porque os judeus estavam muito bem, obrigado, no mundo inteiro. Como tem judeus aqui em qualquer lugar da terra, vivendo muito bem, ganhando dinheiro, aculturados, eles sempre se aculturaram bastante. Foi o impacto e o trauma da Segunda Guerra que gerou, especialmente naqueles que eram os filhos dos massacrados, dos mortos nos campos de concentração, que disseram a gente quer voltar para a nossa terra. E não tinha nenhum país dos aliados que se propusesse a acolhê-los. Então, o que eles disseram? Se virem, voltem para lá. E aí eles voltaram, alugaram navios, fizeram o que hoje você vê os refugiados fazendo, tentando atravessar o mar Mediterrâneo. Enquanto isso é bom que se diga e que se guarde na memória, enquanto isso, do ano 70 da nossa era até 1947, sempre houve uma população de judeus, árabes e palestinos, que são povos semitas. Todo mundo associa o semitismo aos judeus. Mas ser semita é ser filho da descendência de Sem, filho de Noé,
de onde também procede Abraão, que é o pai dos judeus e o pai dos árabes. Porque com a serva, a escrava Agar, que era uma egípcia, a mulher dele, Sara, que não podia ter filhos e estava ficando velha, que disse para ele, olha, vamos dar um jeito, você precisa ter um herdeiro. Então pega a Agar. Agar era uma egípcia gatona, linda. Abraão achou muito bem, muito bom, e agradeceu. E ó, pimba da Xuxinha. Mandou ver na Agar. E logo a mulher engravidou, teve um filho, a quem deu o nome de Ismael, que é o pai de todo o semitismo árabe e palestino. E depois de alguns anos, quando o menino, o Ismael, já tinha mais de 10 anos, foi que Sara, aos 90 anos, deu à luz a um filho, e Abraão com 100, deu à luz a um filho chamado Isaque, e que é o pai dos israelitas, dos judeus, dos hebreus. Mas ambos os grupos são semitas. Sim. E são ambos filhos de Abraão. Então, quando você vê o Netanyahu lá massacrando, matando e dizendo que vai eliminar, é uma guerra fratricida. São irmãos matando irmãos. Do ponto de vista genético, corre neles o mesmo sangue, o mesmo DNA, com a mesma história. E todos eles sabem disso. Mas a ideologia política e o desejo de supremacismo e de poder é o que faz isso. Mas eu estava dizendo o seguinte, do ano 70 até 1947, judeus, árabes e palestinos viveram muito bem juntos, não importando quem é que governasse. E nunca foi judeu, nem árabe, nem palestino que governou. Eles estiveram sob a dominação romana, depois eles estiveram sob a dominação bizantina, constantiniana, eles estiveram sob a dominação dos turcos otomanos. Antes disso, eles estiveram sob a dominação islâmica do século VII para frente, e os turco-otomanos eram também islâmicos. E num convívio absolutamente pacífico. Os cristãos, a pretexto da Igreja Católica de recuperar os lugares santos do cristianismo, que é um fenômeno do quarto século para cá, portanto, a Igreja Católica é um fenômeno do cristianismo constantiniano. Sim. Mas não tem nada a ver com o evangelho original que Jesus ensinou, que não deu nomenclatura para nada disso. E a expressão igreja ou eclésia não é uma invenção cristã também. Já era uma designação usada no mundo greco-romano para designar todo tipo de ajuntamento público e civil. Quando um procônsul, quando um governador, alguma autoridade greco-romana convidava a população daquela cidade, reino, para um encontro, para passar instruções civilizatórias ou mudanças de lei ou qualquer coisa que o valesse, aquilo ali era uma convocação para a eclésia, para a igreja. Ou seja, igreja significa só congregação e ajuntamento, não tem nada mágico nisso. Mas o cristianismo acabou transformando a igreja numa coisa que parece que até a palavra caiu do céu e tudo mais que a gente vê em volta que não tem absolutamente nada a ver com o que Jesus propôs. Então, veja, foi a pretexto da recuperação desses lugares sagrados, aí inventaram todas as relíquias sagradas, aí o Santo Grau. De onde vem o Santo Grau? De lugar nenhum, é uma porcaria de uma invenção, de que o cálice no qual Jesus tinha tomado a última ceia teria sido preservado. Aí ficou aquele coisa, vamos atrás do Santo Grau, os templais, os hospitalários. Enquanto isso, na Europa, o que o papado dizia é o seguinte, vocês vão, e porque quem for recuperar esses lugares vai ganhar terras, riquezas, tinha toda essa permuta. E os caras, os europeus, foram cristãos para a guerra lá. Conclusão, ficaram 200 anos tentando tomar e prevalecer na terra, acabou que perderam, porque eles iam para não botar raízes. Eles iam por um negócio circunstancial. E os moradores árabes e palestinos e judeus daquela terra estavam lá porque era a terra deles, eles queriam morar lá e moravam juntos e não brigavam entre si. Você tem um convívio excelente entre judeus e palestinos em Jerusalém até 1947, 1948, quando veio a Guerra da Independência. Então, respondendo a tua pergunta, por que os evangélicos têm esse borogodó com Israel? Porque de 48 para frente, nos Estados Unidos, e essas coisas perversas que chegam aqui no Brasil, quase todas elas vêm diretamente dos Estados Unidos da América. Eles inventaram uma escatologia, que vem da expressão grega escaton, que significa o que é referente às últimas coisas, seja na vida individual, seja na história coletiva, em relação à volta à segunda vinda de Jesus. Então, eles começaram a dizer o seguinte, Israel é o relógio escatológico de Deus.
e a ensinar em todas as igrejas. E o povo não sabe absolutamente nada. O que o cara grita do púlpito fica valendo como voz de Deus, pode ser a coisa mais absurda. Aí, conclusão, Israel foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, porque antes disso, o que é que os cristãos entendiam? Que Israel tinha tido seu tempo, passou e não aproveitou. E que no Velho Testamento que você tinha histórias de como Deus interveio e se manifestou como Deus, apesar de Israel ou contra Israel regularmente. A grande ênfase de Jesus não era em Israel, era nos Salmos como consolação, como profecia consoladora e nos profetas. Aqueles que eu disse que todos eles foram mortos pela religião e pelos líderes de Israel. Mas a nação de Israel mesmo foi dada como diluída até 1948. Aí de 48 para cá, por causa da geopolítica americana, que agora tinha eleito a Rússia para ser o grande adversário, eles começaram a construir uma escatologia que demonizava a Rússia, demonizava a China, demonizava o comunismo, demonizava o mundo árabe, demonizava todos os que são hoje os que os cristãos olham no Ocidente como os grandes antagonistas. Conclusão, aí eles exacerbam o seu ódio e aumentam um conflito que durante séculos inexistiu lá, que foi fomentado pelos cruzados, mas os cruzados, que foi aí por volta do ano 1000, 1100, não chegaram a afetar a relação entre judeus e palestinos e árabes, que sobreviveram à hostilidade dos cristãos europeus, querendo tomar Jerusalém, as relíquias dos muçulmanos, que estavam presentes lá desde o século VII, desde 632, 640, quando construíram a mesquita de El-Aqsa e o Domo da Rocha, que está hoje na esplanada do antigo Templo de Jerusalém, que foi destruído pelo general Tito no ano 70, e que para eles, para os habitantes locais, não tinha a menor importância refazer templo nenhum. Os judeus oravam naquilo que era o remanescente, o Muro das Lamentações, ou Western Wall, como se diz lá no inglês, e oravam ali e os árabes oravam em cima, os muçulmanos, e eles desciam e comiam juntos embaixo. Conviviam super bem. Tranquilamente, por mais de 1000 anos, em tranquilidade total. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, que começa essa aleivosidade, esse ódio, essa ação de natureza dogmático-persecutória, inspirado numa pseudo-escatologia, que é uma montagem de textos bíblicos que eles criaram para justificar esse tipo de esperanças da volta de Jesus, que tem a ver supostamente com a supremacia de Israel sobre todo o mundo islâmico e árabe e tudo mais, política, geopolítica norte-americana, em relação à qual os sionistas judeus agradeceram muito o favor americano. Mas você vê, até o dia de hoje, que a quantidade enorme de judeus lúcidos, tanto em Israel como no resto do mundo, que abominam esse sionismo. Eles são semitas, mas não são sionistas. O que o Hitler fez foi uma eliminação semítica dos judeus. Mas não havia nem sionismo, porque não havia nem esse afã por voltar e dominar a terra. Ele era antissemita. Ele era antissemita, ele não era nem antisionista, porque não tinha nada. Os judeus que moravam em Jerusalém não perturbavam ninguém, em Israel não perturbavam coisa alguma e viviam em tranquilidade e paz por mais de 1000 e tantos anos com os árabes e palestinos. Então é tudo invenção, tudo criação. Aí vão esses pastores, tanto americanos como latino-americanos e brasileiros, para Israel, aí ficam lá chupando pedrinha, trazendo água do Jordão, e dizendo que a água flui, aí fluidificam a água como se fosse uma homeopatia de água do Jordão. Leve para casa, faça a aspersão disso na sua casa para você ser próspero. Todo esse fetichismo horroroso e, a meu ver, perverso e anti-evangelho, anticristo, anti-Jesus. Mas, outra vez, a ignorância reina, absoluta. Aí eu falo o que eu estou falando aqui, e tem um monte de gente dizendo, esse herege está falando dessas coisas. Agora, eu falo isso e os anjos me aplaudem. E eu sei que Jesus está aqui, sentado do meu lado, dizendo, vai, meu filho, vai, meu filho. Agora, eu sei exatamente onde eu estou, o que eu faço e quais são as razões eternas que habitam o meu coração e a lucidez que está dentro de mim para dizer tudo o que eu digo. Aí a religião fica absolutamente zangada e hostil,
Mas eu tenho uma casca muito grossa, eu estou vindo lá Tá blindado. do Paleoceno. Você faz uma pergunta, você recebe uma aula, tá vendo? O que você ia perguntar? Eu prefiro não levantar meus olhos a Deus e pedir perdão por ser uma pecadora. Ah, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Do que bater no peito e dizer o quanto Deus te sei ou abençoe. o quanto... Eu vi Mas como o que essa palavra fez bem ao teu coração. Eu vi daqui. Na verdade, eu queria falar de outra coisa que pra mim tem muito mais relação com Deus, que é o amor. É. Então, É só o vi que tem relação com Deus. E pra mim, sim, é a única coisa que importa. E eu vi um vídeo seu falando sobre o amor ágape, se eu não estiver enganada. E eu queria falar um Certo. pouco sobre isso, entender um pouco mais. Porque você encontra no Novo Testamento, que foi falado em aramaico por Jesus e pelos apóstolos, eles não falavam hebraico, eles falavam aramaico, Sim. como o povo todo falava aramaico. Mas as palavras de Jesus foram levadas e transliteradas e traduzidas para o grego. E aí no grego você tem uma fartura de expressões para designar amor. Por exemplo, o amor de pai e mãe por filhos, os gregos designavam esse amor de carne, sangue, DNA, cuidado familiar imediato, como amor storge. Era a palavra que eles designavam, essa coisa consanguínea. O amor entre amigos era o amor filéu, ou filia, que tem a ver com de onde vem a fraternidade, o amor fraterno. Vem dessa origem grega de filéu. Aí você tem o amor erótico, obviamente, entre opostos que se atraem, de qualquer que seja a natureza da atratividade, mas envolve o desejo sexual, do encontro, do coito, do amor, do beijo, do romance, do estar juntos, do viver juntos, da troca íntima, de qualquer que seja a natureza. Os romanos não tinham, e nem os gregos, muito menos, tinham esse tipo de preconceito a respeito das escolhas de gênero, e Jesus tampouco, porque Jesus nunca tocou nesse assunto. E tinha gente de todo tipo, passando para lá e para cá, para lá e para cá na frente dele. Ele falou de ódio, de ira, de desrespeito pelo próximo, de desconsideração, de incapacidade de inclusão, de supremacismo e rejeição. Ele falou de tudo isso, mas ele não tocou nessas questões de natureza sexual. E quando ele fala de adultério, 2 únicas vezes nos 4 evangelhos, ou são 3 vezes nos 4 evangelhos, uma é para defender uma mulher que tinha sido apanhada em flagrante adultério. Está lá em João, no capítulo 8, e os religiosos pegaram pedras para apedrejá-lo e vieram a Jesus e disseram: olha, Moisés nos disse que tais mulheres deveriam ser apedrejadas. Ora, adultério só se faz a 2, não é? It takes two to tango. Então, não dá para você adulterar sozinho. Então, tinha um homem que eles disseram: sai, amigo, vai que o negócio, a pedra não é para ti, é para cá. E levaram para Jesus fazer essa decisão. Jesus olhou para o rosto maligno dos caras e disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Aí, começando dos mais velhos até os mais novos, eles foram ficando acusados pela própria consciência, e o Evangelho de João diz que eles foram largando as pedras e se retirando até ficar Jesus sozinho com a mulher. Aí, quando tinha ido todo mundo embora, a mulher estava ali nua, coberta, quem sabe, por um farrapo de pano. E aí Jesus disse: mulher, olha só que pergunta linda, onde estão aqueles teus acusadores? Não tinha mais ninguém. Aí a mulher disse: eles foram. Aí Jesus: eu não sei. Aí, ninguém te condenou? Jesus perguntou de novo. Ela disse: não. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vem, levanta, vai e não peques mais, cuida da tua vida, não te põe mais nesse lugar de perigo nem de risco. As outras 2 vezes, que é em Mateus 5 e Mateus 19, tinha a ver com um grande problema entre 2 rabinos do tempo de Jesus. O rabino Hillel, que é uma figura que tem nome nas ruas de Jerusalém até o dia de hoje, foi muito importante lá, e o rabino Shammai, que também é patrono de ruas em Jerusalém até o dia de hoje. E um conflito entre eles. O Hillel era um cara liberal que dizia que ao homem era permitido se divorciar e repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Aí você lê os textos paralelos que superabundam nos achados arqueológicos e tudo mais, mostrando em que condições
os caras propunham se separar das mulheres. Aí eu não quero mais ficar casado com essa mulher porque o dedo dela está ficando torto. Ou porque eu não gosto mais da unha dela. Ou porque eu descobri que, de fato, uma orelha é maior do que a outra. Mas, na realidade, eram aquelas desculpas porque tinha gente que casava de manhã com uma mulher, religiosos, aí pegavam a bichinha uma semana, na segunda semana já jogavam a mulher fora para poder, repudiavam, aí recebiam a chancela religiosa do repúdio, que era um direito e uma prerrogativa exclusivamente masculina, a mulher não podia repudiar o marido. E aí, conclusão, essa mulher que era repudiada e divorciada ficava entregue às piores condições. Você não tinha nenhuma legislação de amparo à mulher, nem aos filhos que aquela mulher tinha parido com aquele cara, qualquer que fosse a prole. E a mulher, todavia, era considerada pela religião judaica como uma adúltera se ela se casasse com outro homem. Se chegasse um outro homem e dissesse, eu te quero, eu gosto de ti assim mesmo, não estou nem aí porque estão pensando, eu vou cuidar de você, vamos constituir uma família. Pronto. Tanto a mulher quanto o homem que fizesse essa benesse eram tratados como adúlteros. Ou a segunda alternativa para aquela mulher, ela tinha que se prostituir. Aí a maioria das prostitutas eram mulheres ex-casadas, que não tinham tido outra chance na vida. Acabavam mulheres bonitas, atraentes, interessantes, se vendiam para levar comida para casa. Ou então elas se tornavam mendigas. Sim. Iam para a esquina esmolar. Então, quando Jesus diz o que diz sobre adultério, ele está fazendo tudo para diminuir o agravo sobre a condição da mulher. E isso, o pessoal, como não conhece os contextos, não entende o texto, não entende a fala. Mas é o único tema sexual do qual Jesus trata. E quando ele fala de qualquer outra coisa que envolva sexo, como, por exemplo, prostituição, isso, obviamente, não tinha nada a ver com a discriminação à mulher que se prostituía. Ele estava, sobretudo, falando do homem, que era quem pagava para ter a mulher. E no ambiente masculino ele fala isso em Marcos, no capítulo 7. E não fala sobre a prostituição. A prostituição entra numa lista de 12, 13, 14 itens existenciais lá no final. Ele fala da idolatria, do dinheiro, da avareza, da maldade, da corrupção, disso tudo. E aí das prostituições, falando a homens que eram os que praticavam isso. Porque com as mulheres, o que ele diz seria uma contradição. Ele dizia aos religiosos, em verdade eu vos digo que muitas meretrizes vos precedem no reino dos céus. Então, o amor erótico, e em relação ao qual Jesus abençoou. Tanto é que ele foi para um casamento onde ele multiplicou, transformou água em vinho, abençoou a alegria dos convivas, dos cônjuges. Sempre para ele essa era uma ocasião agradável, bonita, boa. Então a gente tem essas formas de amor. O storge, o filéu, o erótico, e você tem o amor ágape, que é o amor sublime, é o amor divino, que ele recomenda que eu aprenda. Aprenda com Deus, porque Deus é ágape puro. Deus é aquele que não discrimina. O apóstolo João diz, na primeira epístola dele, que Deus é amor. E só diz isso. Ponto. Amai-vos uns aos outros, pois Deus é amor. Aquele que odeia não conhece a Deus, não vem de Deus, não nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus ama o seu próximo. Perdoa o seu próximo, porque Deus é amor. Então, o amor ágape é esse amor sublime, que é o único amor que me coloca naquela vereda do Evangelho, que diz, onde Jesus diz, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Só dá para a gente amar um inimigo, um cara de quem a gente não gosta, que faz mal a gente, que é horrorosinho, ou horrorosão, tanto faz, com amor ágape. Agora, amar com amor ágape não implica em gostar. Eu não preciso botar o cara embaixo do braço e andar com ele. Eu só preciso não deixar que a ação perversa dele me torne maligno como ele. Então eu me defendo, o amor é meu escudo, é minha defesa. Eu me defendo da maldade do mundo, não me deixando corromper pelo ódio, que é passado todo dia.
Então tem um monte de gente de quem eu não gosto. Não gosto do caráter, não gosto da atitude, não gosto do trato, não gosto de como eles olham para os outros, de como eles interpretam a vida e nem o mundo. Não tenho nenhum desejo de me tornar íntimo, um amigo deles, de levá-los para minha casa, para partir o pão com eles e me confraternizar, porque até a palavra confraternizar vem de filéu, que é aquilo que você faz com um amigo, com quem você tem afinidade. No amor agapau, ou no amor ágape, você não necessariamente tem que ter afinidade. É claro que quando você ama uma pessoa fraternalmente, você desenvolve, pela própria contingência do amor fraterno, o amor agapau, o amor ágape, que é um amor que também lida com os equívocos, com os defeitos. Quem é que tem amigos perfeitos? Eu nunca tive nenhum. Na realidade, praticamente todos os amigos que eu tive na vida, de um modo ou de outro, me traíram. De um modo ou de outro. E eu não perdi praticamente nenhum até o dia de hoje. Eu perdoei. Porque eu digo, esse cara é legal, é gente boa. Ele só ficou invejoso, ou ele ficou surtado por causa de alguma coisa que eu fiz de muito melhor ou de muito boa, e o coração dele não soube lidar com isso. E aí ele entrou nesse equívoco. Mas você logo vê quando o indivíduo é gente boa que cometeu um erro, um equívoco. E eu, por exemplo, para um cara que foi meu amigo deixar de ser meu amigo, é porque ele botou as unhas de fora e eu vi que ele era um lobo vestido em peles de ovelha, perverso. Do contrário, se eu continuo a enxergar a humanidade nele com todos os defeitos toleráveis e naturais que se possa ter, eu incluo. Agora, se ele se torna intolerável, mau e perverso contra mim, eu continuo amando com amor ágape, mas não mais com amor fraterno. Ou seja, eu oro por ele, eu peço a Deus que tenha misericórdia dele, que o ajude a entender, que o lucidifique, para ele ganhar luz e entendimento e compreensão. E se algum dia ele chegar consciente, mudado, arrependido, transformado, humano, eu o reincluo com a maior naturalidade. Agora, eu não sou masoquista, não tenho nenhuma obrigação imposta pelo mandamento do amor, segundo Jesus no Evangelho, de levar para minha casa quem me odeia, quem quer meu mal, quem me boicota, quem me faz mal. Esse aí eu oro por ele, não entro na dele, eu trabalho, quando seja possível, em favor da sobrevivência dele, não me inimizo nem me contamino com o que ele sente a meu respeito ou com o que ele pensa sobre o mundo. Eu continuo no meu caminho, andando na pureza do meu coração, só não o levo para minha casa. E eu recomendo todo mundo a fazer a mesma coisa, porque foi assim que Jesus fez nas práticas dele. Ele amou a todos, mas ele foi amigo de alguns, não de todos. Ele deu acesso a alguns, não a todos. E deu acesso aos que demonstravam aquela afinidade de troca solidária, de carinho. É assim que a gente forja as amizades. Do contrário, é sandice, é loucura. É você querer ser melhor do que Jesus no seu trato com os humanos. Então eu amo a todos, inclusive aos que me odeiam, porque amor não é gostar, portanto, amor também não é romance. Romance é o amor erótico. Tem que envolver romance. Desejo, paixão, prazer, penetração, tudo mais o que implica num amor dessa natureza. O amor fraterno, às vezes ele é tão ardente que eu tenho a experiência de ter amado ardentemente alguns amigos meus, sem nenhuma paixão ou uma afetiva, mas é uma fraternidade ardente. Alguém de quem você sente ardente saudade. Ou quando você encontra, você sente aquela felicidade ardente e efusiva. E o amor ágape não necessita de nenhuma ardência, de nenhum sentimentalismo, de nenhum romance. O amor ágape é a escolha de ser, de eu ser quem eu sou. Tem nada a ver com o outro. Tem a ver com quem eu decidi ser para mim mesmo, para a vida e para a existência. Esse é o significado do amor ágape, que é como Deus ama tudo e a todos, até aqueles que o odeiam. E Deus não tem inimigos. Eu digo a vida inteira que no dia em que Deus odiasse, ele deixaria de ser Deus na mesma hora. Deus não odeia nem o diabo. E eu também não. O diabo, meu Deus, é o diabo. Ele que se vire com as diabolices dele. Eu não tenho nem tempo para ficar falando no diabo. Eu reconheço o diabo humano, o diabo espiritual, as dimensões malignas, tanto quanto as dimensões benignas na vida,
Mas eu não ando ocupado com nenhum demônio, nenhum diabo, nenhum torturador mental. A minha mente se enche do que é bom, positivo, de tudo que é puro, louvável, respeitável, relacionável, dialogável, de boa fama, de bom entendimento, de promoção da vida. Então, esse é o amor ágape, esses são os diversos modos de amar.